O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele é tetracampeão do Prêmio Jabuti de Literatura. As vitórias vieram em 2007, 2010, 2013 e 2014, todas elas na categoria Biografia. A obra mais conhecida mergulhou na história de Getúlio Vargas. Formado em Letras, Filosofia e Jornalismo, Lira Neto é o entrevistado deste especial UFPR. Lira, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Lira, primeiramente, por que Getúlio Vargas? Olha, Getúlio, vamos dizer assim, sempre esteve no arco dos meus desejos, né? Desde que eu comecei a escrever biografias, o Getúlio sempre era aquele projeto que eu sempre adiava, talvez por achar que estava acima das minhas forças, né? Acima das minhas limitações, mas ele dava um jeito sempre de se intrometer em toda a pesquisa que eu fazia. Por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre o Castelo, que foi o meu primeiro livro de circulação nacional, Castelo, A Marcha para a Ditadura, biografia do Humberto de Alencar Castelo Branco, o Getúlio apareceu ali em vários momentos, né? Porque para contar a história política do que levou o Castelo ao poder, tinha que falar praticamente da história brasileira do século XX e o personagem onipresente, quem era? Getúlio. Quando eu estava fazendo o Padre Cícero, no último capítulo, o Getúlio entra ali já no final da vida do padre, né, quando o Padre Cícero, já velhinho, faz circular um ofício pelo sertão, dizendo que o Getúlio e a Aliança Liberal, naquele momento, eram as encarnações da besta fera que vinham para implantar o comunismo no Brasil, né? Então, o Getúlio, em tudo que eu pesquisava, agora no meu trabalho mais recente, ele também aparece. E um dia eu disse, eu preciso enfrentar esse desafio. Eu gosto de encrencas grandes, eu não gosto de encrenca pequena, eu gosto de biografar principalmente personagens que você não consegue definir com uma única frase, se esse personagem, para usar uma terminologia, né, do desenho animado, né, se esse personagem é do bem ou do mal. Né? Claro que não existe isso, ninguém é do bem, ninguém é do mal, todos nós somos seres humanos, todos nós somos, né, passíveis exatamente de bondades e maldades e somos imperfeitos. E o Getúlio parecia concentrar isso para mim, né? Parecia ser esse homem mais contraditório, um homem que até hoje polariza opiniões. 880. Exatamente. Getúlio é amado e odiado na mesma proporção, né? Então, é isso que me fascina diante de um biografado. Eu brinco até dizendo que eu jamais biografaria, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Eu preciso de alguém que tenha essa polêmica, que tenha uma trajetória controvertida. Então, Getúlio me oferecia isso. Quando eu estava ali próximo aos 50 anos, hoje eu estou com 52, 40 e tanto ali, 40 e muitos, eu decidi, eu acho que está na hora de encarar o desafio. Você tinha feito quantas biografias antes? Eu tinha feito, eu tinha feito o Castelo, tinha feito a biografia do José de Alencar, o romancista, que é o Inimigo do Rei, o nome do livro, tinha feito a biografia da Maísa, a cantora, Maísa, Só na Multidão de Amores, tinha feito a biografia do Padre Cícero. E ainda quando eu morava no Ceará, eu nasci em Fortaleza, lá no Ceará eu tinha lançado o meu primeiro livro sobre um personagem local, uma biografia sobre um pioneiro da saúde pública, que era o Rodolfo Teófilo. Então, 5 livros, né, antes de encarar Getúlio. Então, eu achei que estava... Foi o sexto personagem. Foi o sexto personagem. Biografado. Exatamente. E esse gosto por biografias, começou como? Eu sou jornalista de profissão, né? Sou repórter, inclusive quando me apresento na portaria de qualquer hotel. Qual a sua profissão? Exatamente, eu digo repórter ou jornalista. Né? Eu sou jornalista e sempre tive um fascínio muito grande pela história. Né? Então, escrever biografias, para mim, foi a forma que eu encontrei de unir essas duas grandes paixões, né? A paixão pelo jornalismo e a paixão, né, pela história. E uma coisa que sempre me incomodava no cotidiano da redação de um jornal era a pressa com que o produto jornal é feito, né? As limitações da apuração, né? E cada vez mais isso incide, essa pressão de tempo. Muitas vezes a superficialidade. A superficialidade, né? Tudo isso me deixava muito inquieto. Eu achava que era possível fazer um outro tipo de jornalismo. Então, escrever biografias, para mim, foi a forma que eu encontrei,
né, de continuar fazendo jornalismo, de continuar sendo repórter, agora não mais um repórter do presente, mas um repórter do passado, unindo isso ao rigor da pesquisa histórica. Né? Então, é uma forma de compatibilizar interesses, de compatibilizar paixões. E essa escolha pelos personagens, como que ocorre? Cada personagem tem uma história. A ideia surge, às vezes, por exemplo, o Castelo Branco foi uma escolha natural. Eu sou cearense, ele também era cearense, e sempre me inquietou, quando eu era adolescente, o fato de eu passar diante do mausoléu do Castelo Branco, lá em Fortaleza, que é um prédio moderníssimo, né? Uma arquitetura moderna, um prédio grandioso, que hoje onde funciona, inclusive, a Secretaria de Cultura lá. E eu disse, como fizeram um mausoléu para o ditador? Como é que é isso? O auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei em jornalismo, é Auditório Castelo Branco. Eu disse, poxa, quem é esse cara que, mesmo sendo ditador, mereceu tantas homenagens? Né? E ele se dizia um civilista, ele se dizia um humanista, né? se dizia um soldado profissional, ou seja, alguém que achava que o lugar de militar era no quartel e se torna presidente da República. Então, essa contradição é que me impressionou, no primeiro lugar. E cada um, na Maísa, porque um dia eu resolvi que queria biografar uma mulher. Né? E para biografar uma mulher, eu não queria biografar a Madre Teresa, eu queria biografar alguém que fosse exatamente o oposto desse perfil. E para mim, nenhuma mulher mais maluca, mais louca e com atitude mais rock and roll de que a Maísa, né? Que era, apesar de cantar músicas de força, tinha uma atitude de rockstar. Né? Então, essa personagem sempre me inquietou. Padre Cícero também, pela contradição, considerado santo por uns, um impostor por outros, e é isso que me fascina. E no fim do Padre Cícero, você chegou a uma conclusão? Eu deixo sempre para que o leitor chegue à sua conclusão. Acontecem coisas muito engraçadas. No caso do Padre Cícero, e agora também no caso do Getúlio, por exemplo, no caso do Padre Cícero, eu vi uma vez num blog evangélico, né, que eu deveria estar sendo muito bem remunerado pelo Vaticano para trabalhar na limpeza da imagem do Padre Cícero no processo de reabilitação, que inclusive agora está em curso. Ao mesmo tempo, né, eu recebi um amigo meu lá do Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero, me mandou um recorte de um jornal local, onde me xingavam, dizendo que eu tinha denegrido a imagem do Padre Cícero e que eu devia estar sendo pago pelos evangélicos para denegrir a imagem do Padre Cícero na ofensiva. Só faltou receber. Pois é, até agora eu não vi esse dinheiro cair na minha conta. E no caso do Getúlio também aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque um determinado jornalista, como meu colega meu, né, muito conhecido, ele publicou um artigo dizendo que eu não conseguia esconder a minha simpatia pelo ditador Getúlio, e isso muito provavelmente decorria das minhas preferências partidárias, ou seja, ele insinuava que eu era um petralha. Né? 2 semanas depois, né, um outro jornalista escreve um outro artigo dizendo: cuidado com essa biografia do Getúlio, que é uma biografia tucana, o coxinha, o denista. E eu disse, poxa... Decidam-se. Eu acho que esse que é o grande barato de escrever biografias e exercer... A gente, como jornalista, a gente sabe que a objetividade não existe, a objetividade é um mito, mas a isenção é uma busca constante, a busca da isenção possível. Né? Então, quando você escreve sobre personagens tão contraditórios, tão controvertidos, que despertam reações tão díspares e tão extremadas, você corre o risco de ser interpretado por um lado ou por outro, dessa ou daquela forma. Mas o que me deixa muito feliz, porque significa que eu cumpri o meu papel de deixar com que o leitor... Alcançou o objetivo. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, como Getúlio, existe uma montanha de livros sobre Getúlio já publicados. A maioria desses livros padece de um pecado original. Ou são livros de louvação, ou são quase agiografias, ou seja, biografias de um santo, né? Devocional, getulistas acima de qualquer coisa. Ou são críticas. Ou são tentativas de total desconstrução do personagem, né? Muito críticas, ácidas e que não veem nada de positivo do personagem. Não dá para analisar um personagem como Getúlio caindo nesse maniqueísmo tão simplista, tão simplificador.
né? A gente tem que compreender exatamente onde está a sutileza, a complexidade de cada uma dessas existências, né? Quando você escolhe o personagem, define ali, qual que é o primeiro passo? Existe uma receita aí para uma Olha, eu não biografia? diria que existe uma receita pronta, uma fórmula, mas a primeira coisa, obviamente, é saber tudo de relevante que foi escrito sobre aquele personagem. Em primeiro lugar, fazer uma revisão bibliográfica bastante rigorosa. No caso do Getúlio, o primeiro ano de trabalho inteiro, né, foi me dedicar a esse trabalho de ler a bibliografia relevante. Eu devo ter, nesse ano aí, catalogado cerca de 500, 600 livros que teriam que ser necessariamente lidos sobre Getúlio, né? Esse é o primeiro passo. Depois que você fez isso, você já tem mais ou menos um mapa mental da trajetória, uma visão panorâmica da trajetória do personagem. Então A gente estava conversando antes de começar a gravação, que você materializa o personagem, é isso? A partir desse momento ele já estava materializado? Não, ali? ainda não. Ainda eu tenho uma vaga noção de quem seja o sujeito. O contorno. Eu tenho um esqueleto, do personagem, né? A trajetória, eu sei as datas mais relevantes, eu faço uma linha do tempo, organizo os episódios nessa linha do tempo, mas aí me falta o fundamental, que é exatamente materializar o personagem, colocar carne, osso, músculos, pele nesse esqueleto, né? E como é que se faz isso? A partir daí, sim, uma coisa que eu não abro mão, né, da pesquisa rigorosa nas fontes primárias. Então, em jornais de época, em correspondência, principalmente as correspondências são muito reveladoras, né? No caso do Getúlio, foi para São Borja. No caso do Getúlio, a primeira providência depois de ler tudo foi fazer uma viagem a São Borja e sentir o cheiro da terra de onde o cara nasceu, de onde ele veio, que cor é o chão, visitar a fazenda da família, a casa que uma das casas já da família que já não existe mais, tinham as ruínas da casa, foi completamente abandonada, tomada pelo mato. Eu peguei uma banda de tijolo que tinha lá no meio do mato e levei, e durante 6 anos essa banda de tijolo esteve em cima da minha mesa, do lado do meu computador, né, para que eu visualizasse aquilo. Eu sempre procuro me cercar. É muito engraçado, uma vez um colega jornalista foi me fazer uma entrevista no meu escritório e disse assim: poxa, mas espera aí, parece que eu estou no museu, né? Porque no caso do Getúlio, eu entrava nos leilões virtuais, nesses sites de venda e tudo mais, em busca de objetos, placas. O que você encontrou? Encontrei desde cartões postais feitos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP do Estado Novo, há uma placa de bronze com o busto do Getúlio, moedas da época, selos, documentos, cartas, e tudo isso eu vou emoldurando, vou colocando em minha volta e eu vou criando um clima, exatamente, para mergulhar na história de vida desse personagem, para tentar me impregnar dessa pessoa. E aí eu preciso, né, na pesquisa com essas fontes primárias, se tiver gente viva eu vou entrevistar, se tiver gente viva eu vou entrevistar as cartas, para ter uma ideia exatamente de como esse personagem andava, de quais eram suas manias, quais eram os seus trejeitos. Às vezes nem entra muita coisa disso no livro, mas eu preciso estar consciente disso. Aí o personagem precisa se materializar realmente na minha frente. Eu passo a sonhar com o personagem. Enquanto eu não sonho, o livro não pode começar. Não posso começar a escrever. Teve sonho com o Getúlio? Vários, por exemplo, inúmeros. Há brigas homéricas que nós tivemos em sonhos. Cheguei a ser preso no Estado Novo. O Filinto Miller me pegou e eu disse assim: pô, eu sou amigo do Getúlio. Então tem essa relação necessária de amor e ódio com o personagem, né? Principalmente com personagens desse tipo que eu escolho, né? Com Maísa também, eu sonhei várias vezes com Maísa, briguei com ela, bebemos porres homéricos juntos e brigamos na mesa de bar várias vezes, tudo em sonho, né? Porque você passa a viver a vida aquela pessoa passa a fazer parte do seu cotidiano. Eu disse uma vez numa entrevista, e isso eu aproveito para repetir aqui, que eu acho que é muito sintomático e é muito ilustrativo. Eu tenho uma filha de 6 anos,
né, a Alice, que tem praticamente, portanto, a idade do meu projeto com Getúlio. Desde que ela se entende por gente, eu biografava o Getúlio, esse era meu trabalho. Bom, quando eu terminei de escrever o livro, o terceiro volume, já com os originais na editora, eu em casa vou escolher no meu computador de casa as fotos que irão entrar no livro. E uma das fotos finais do livro é o velório do Getúlio dentro de um caixão com aquela tampa de vidro, uma moça do povo debruçada sobre o caixão e tal. E eu olhando essa imagem no meu computador, eu não percebi que a Alice, minha filha de 6 anos, estava atrás de mim. Eu só sentia aquela mãozinha dela batendo aqui e disse, pai, o que é isso? Eu imediatamente tirei a imagem, não achei que aquela imagem fosse apropriada para a idade dela e tal. Eu disse, não é nada, esquece, vamos brincar. E ela disse, não, pai, peraí, não mente para mim, o que foi que aconteceu? Eu disse, não aconteceu nada. Ela disse, pai, aconteceu, eu estou sabendo, descobri. Getúlio morreu, não foi, papai? Então, assim, para ela, o Getúlio era um personagem que ela conhecia, personagem da família. Então, assim, para isso dar uma ideia de como isso é absorvente, de como esse trabalho é absorvente e acaba envolvendo pessoas do teu círculo íntimo, né? É algo inacreditável, assim, é quase como uma possessão, né? O personagem invade a sua vida sem pedir licença. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o especial UFPR volta já. Estamos de volta, o FPR Especial recebe o escritor Lira Neto. Lira, tenho aqui um dos livros sobre o Getúlio, esse é o terceiro? Esse é o terceiro volume, exato. Como que acontece esse processo de ter uma divisão aí, você vai ter um tema para dividir em 3 livros. Como dividir o que entrar em um livro, o que entrar em outro, como é que é esse trabalho? No caso do Getúlio, a ideia inicial da editora era publicar um único volume. Né? Eu disse, olha, não dá, não tem condições de contar essa história num único volume, senão a gente vai fazer mais um livro sobre Getúlio. Ninguém vai fazer um livro, uma biografia à altura do personagem. Eu não me interesso em fazer mais um livro. E sugeri à editora fazer os 3, a editora topou na hora, né? É um risco editorial. Essa conversa, antes de você começar a coletar o material, na sequência? Antes. Acontece? Na verdade, nesse caso específico, aconteceu quando eu entreguei os originais do Padre Cícero na editora para o Luiz Schwartz, que é meu editor. O Luiz Schwartz fez a pergunta clássica, né? E aí, qual é o próximo trabalho? Né? E eu sabia que o Luiz queria uma biografia do Getúlio. Eu tinha conhecimento disso através de amigos, inclusive um deles, né, o Fernando Moraes, autor do Chateau, que tinha sido convidado para fazer o Getúlio e no meio do caminho desistiu, ou antes mesmo de começar desistiu. Ele disse, olha, ele já falou com outra pessoa, né, e a outra pessoa também desistiu. Então eu sabia que ele tinha um interesse na biografia do Getúlio. Então eu fui, e quando entreguei, ele fez a pergunta, eu disse, olha, eu quero fazer a biografia do Getúlio, você topa? Você aceita que eu faça? E ele imediatamente, sem mover um músculo da face, disse, topo. Né? Vá para casa agora e daqui a tantas semanas volte com um projeto sobre que livro é esse. Né? Passado o prazo, eu liguei para ele para marcar a reunião e disse, Luiz, eu tenho uma notícia para você, eu não sei se é muito boa. Né? E ele disse, fala. Eu disse, eu não vou mais escrever um livro sobre o Getúlio. Ele disse, puxa vida, desistiu também? Eu disse, não, deixa eu continuar. Eu não vou fazer um livro, vou fazer 3 livros sobre o Getúlio. É a única forma dessa história caber no papel. Tem que ser 3 livros. Eu ainda não sei exatamente onde é que eu vou fazer a divisão temporal, mas eu vou te preparar um projeto sobre isso. Você topa conversar sobre isso? Né? Eu sabia que era um risco para ele, como editor. Por quê? Porque se o primeiro não vendesse bem, o projeto ia trabalhar no vermelho o tempo todo, no segundo e no terceiro, né? E ele topou também, sem nenhuma hesitação, e começou a dizer, então vamos fazer um planejamento, um cronograma de trabalho. E aí eu disse a ele que precisava de 6 anos para concluir a obra e que o último volume, né, planejei, que o último volume teria que ser lançado em agosto de 2014, quando era o aniversário da morte do Getúlio. Então eu tinha um prazo para entregar os originais de cada volume e comecei a imaginar o que cada volume iria conter,
quando eu começo a escrever um livro, eu já sei quantos capítulos ele vai ter, o que cada capítulo vai conter, o que cada capítulo tem que concentrar e qual é o prazo que eu me autoimponho para cada um desses capítulos. É como se fosse um fechamento de uma edição do jornal. Você coloca os títulos ali exatamente. da página e preenche com a matéria depois. Exatamente. Então eu tenho uma coisa que quem já leu meus livros deve perceber, que os capítulos dos meus livros, quase todos eles, têm o mesmo número de páginas, ou um número aproximado de páginas, né? Ali com uma margem de erro de 2, 3 páginas, no máximo 4 páginas. Por quê? Porque tem nessa carpintaria que está por trás do ofício de escrever livros, né, de escrever biografias, eu faço com que que cada capítulo tenha um determinado ritmo e que eu vou habituar o leitor com esse ritmo, né, em que ele vai saber mais ou menos dimensionar e dar uma certa musicalidade interna ao livro, né, um certo ritmo, um certo compasso. Uhum. Então tudo isso é muito planejado, tudo isso é muito arquitetado, né, e uma coisa que eu faço muito é reescrever. Reescrevo bastante, né? Eu reescrevo cada parágrafo centenas de vezes, se for necessário, né? Sem nenhum exagero, né? Inclusive, você está relançando algumas obras agora. Você faz esse trabalho? Nesse caso, não. Nesse caso, depois que elas foram publicadas, elas já não eu nem olho, nem abro, com medo de encontrar alguma coisa e dizer, faria diferente, entendeu? Mas enquanto o livro não vai para a mão do editor, eu reescrevo muito. Não no sentido de rebuscar, é exatamente no sentido oposto. É para dar fluência máxima ao texto e tirar do texto qualquer tentação de retórica, qualquer tentação literária. Eu tenho que fazer uma obra que provoque no leitor uma decodificação imediata, né? E fazendo tudo isso sem comprometer a profundidade da pesquisa. Tem um livro que eu gosto muito, para mim é quase uma bíblia, né? Que é um livrinho muito fininho do Ítalo Calvino, que chama 6 Propostas para o Próximo Milênio. É um livro genial que qualquer pessoa que trabalha com texto deveria ler. Ele é uma série de conferências que ele deu, ele acaba não dando a última, morre antes, das 6 características que o texto deveria ter na época mediada pela imagem. Uhum. Como a palavra escrita, como a palavra impressa, pode sobreviver à avalanche da imagem. E 2 dessas características são aparentemente antagônicas: a leveza e a consistência. Né? Ou seja, é preciso ser leve, mas ao mesmo tempo consistente. É isso que eu procuro sempre fazer, né, nos meus livros. Ou seja, eu como jornalista me comprometo e tenho como trabalho, como missão, decodificar conteúdos mais complexos para uma audiência mais ampla, sem cair no pecado da simplificação. Ficar na justa medida, né, entre o diálogo possível com o leitor e, ao mesmo tempo, oferecer ao leitor a obra mais rigorosa do ponto de vista da pesquisa e da profundidade histórica. Uhum. Quando uma obra dessa recebe um jabuti, já foram 4 aí, qual que é a sensação aí para você? Olha, é uma sensação, claro, muito gratificante. Receber o prêmio mais tradicional do mercado editorial brasileiro. Que além dos 4, vários outros finalistas também. Ah, sim. Desde Castelo, quem não foi premiado ficou entre os indicados, ficou entre os 10 finalistas, né? Maísa ficou entre os 10 finalistas, Castelo ficou entre os 10 finalistas, e 4 deles, felizmente, ganharam o prêmio. É muito gratificante, mas tem uma gratificação ainda maior do que o prêmio. É quando você consegue ver o seu livro dialogar com as pessoas. É o retorno do leitor. O feedback do leitor. Isso acontece em palestras, isso acontece quando eu vou às universidades, quando eu vou às escolas, quando eu vou... E hoje, com as novas tecnologias, com os e-mails, com as redes sociais... Recebe muitos e-mails, muitas mensagens. Sim. As pessoas querem comentar, querem interagir, às vezes dar palpites, às vezes apontar algumas imprecisões que são corrigidas na edição subsequente. É muito fértil esse diálogo com o leitor.
né? Para mim, é absolutamente necessário não adotar uma atitude de ficar numa torre de marfim, numa postura olimpiana, intocável. Não, eu gosto de ir, todo artista tem dia onde o povo está. Então, assim, eu não sou artista, mas isso vale também para quem escreve livros. Esse diálogo é sempre enriquecedor. E tem episódios ótimos, né? Por exemplo, o livro sobre o Alencar, O Inimigo do Rei, né? Ele tem teses de doutorado sobre ele e ele foi adotado, tese de doutorado nos cursos de letras, né? E foi adotado na escola do ensino fundamental, em uma escola de ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, fazer essa interlocução tanto com o público acadêmico como com o público escolar, para mim é fantástico. É um segundo jabuti. Aí é um jabuti dourado, né? É muito gratificante, sim. O novo projeto, você está trabalhando com samba agora? Depois do Getúlio, eu naquela visita clássica ao editor para entregar os originais e na pergunta clássica que ele sempre faz, o que é que você quer fazer agora? Eu disse, olha, só tem uma coisa, eu estou muito cansado. O Getúlio me matou, me levou à exaustão, me deixou em frangalhos. 6 anos. 6 anos, né? Trabalhando uma média dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, uma jornada de trabalho diária de entre 10 e 12 horas, né? Entre pesquisa e redação, é mais ou menos o tempo de uma jornada diária de trabalho. E eu disse, agora eu quero algo que me dê muito prazer. Quero encrenca grande, como sempre, mas algo que me dê muito prazer. E aí o Luiz me pergunta, o que te dá mais prazer, né? Eu disse, entre outras coisas, música, né? Adoro música, sempre me interessei muito por música popular brasileira, né? Adoro jazz, adoro blues, mas música popular brasileira sempre foi, né, o meu vício. E o Luiz que disse, poxa, por que você não faz então um livro sobre música? Que tipo de música? Eu disse samba, e ele disse, por que você não faz um livro sobre o samba? Eu disse, poxa, o maior presente que eu poderia receber do meu editor é uma sugestão como essa. E aí eu estou já há 2 anos e um pouquinho, 2 anos e meio, trabalhando nessa pesquisa. Que é uma biografia do samba. Eu brinco, inclusive o título, eu propus à editora, eles gostaram da brincadeira, da ideia, que no subtítulo, eu ainda não tenho o título, mas o subtítulo vai ser uma biografia do samba. Né? É uma espécie de uma história social do samba, ao mesmo tempo que contar, estabelecer a narrativa da trajetória individual e artística dos principais sambistas, principalmente do samba urbano. Claro que eu vou mostrar as raízes rurais do samba e tudo mais, né? As várias formas de samba, mas o meu foco vai ser no samba urbano, né? Nesses caras que eu adoro. Você imagina, agora eu vou me dedicar a escrever sobre Cartola, Nelson Cavaquinho, sabe? Esse povo, Assis Valente, Ismael Silva, ou seja, para mim é um presente, para mim está sendo uma grande diversão, né? É uma pesquisa maravilhosa e que eu já comecei a colocar, né, as primeiras páginas, né, no computador, já tenho algumas páginas bastante avançadas. Serão 2 volumes, mais uma vez o projeto original se desmembrou. Eu tive uma reunião recente com a editora e disse, olha, não dá um volume, é muita história, é muita gente, vamos fazer 2 volumes. Eles toparam, a experiência com o Getúlio foi muito bem sucedida, né, e aí eles estão apostando, né, o primeiro volume deve sair no começo do ano que vem. E o epicentro aí é o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro, o samba urbano carioca. É claro que eu falo também um pouco do samba de São Paulo, do samba da Bahia, né? Até no Rio Grande do Sul tem samba, né? Tem um grande sambista, inclusive, o Luficínio Rodrigues, né? Tem o samba rural, né? Mas o foco é o Rio de Janeiro ali a partir do começo do século XX. Eu fiz um recorte do começo do século XX até a inauguração do Sambódromo nos anos 80 no Rio de Janeiro como limite, né? Eu não vou me estender para o contemporâneo, para as manifestações do samba contemporâneo, mesmo porque eu acho que estão muito recentes ainda para poder ter alguma avaliação mais... Precisa de um tempo, de uma apuração. Exatamente. Então, eu delimitei ali na inauguração do Sambódromo, quando a escola de samba passa por um processo ainda mais de descaracterização e de espetacularização e perde muito da sua autenticidade, né, a partir de uma lógica de mercado, de uma lógica da indústria cultural. Então, ali, para mim, o meu objetivo... É o ponto de chegada. É o ponto de chegada, exatamente.
Qual que você acha que vai ser o grande desafio aí nesse Que está nesse sendo, trabalho? né? O grande desafio que está sendo é que eu não me proponho a fazer, por exemplo, escrever um capítulo sobre o Cartola, um capítulo sobre o Nelson Cavaquinho. Não, são as histórias dessas pessoas entrelaçadas com a história do seu tempo. Esse é o grande desafio. Como fazer isso numa narrativa que seja sedutora, né? Uma narrativa que seja agradável para o leitor, que seja informativa e que não canse o leitor, não seja um turbilhão de datas, nomes, letras de música, não. Mas que esses personagens apareçam vivos dentro do livro, né? Interagindo às vezes entre si, às vezes tomando destinos antagônicos, opções de vida diferentes. Fazer que o samba realmente pareça um organismo. Né? E mostrar exatamente as contradições até mesmo desse próprio organismo, as pulsações desse organismo. Então é algo que me está me impondo um regime de trabalho bastante intenso, principalmente nesse momento inicial, até a coisa engrenar. Né? Mas é assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de me impor desafios, eu não gosto de trabalhar na linha do conforto, eu gosto sempre de me desafiar a possibilidades cada vez mais intensas, né? Mais inquietantes, mais instigantes. Tá certo. O especial vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença, Lira Neto. Parabéns aí pelos jabutis, enfim, pelo trabalho e sucesso nesse novo projeto Web Samba. Muito obrigado. Foi um prazer, foi um barato. Foi muito divertido conversar com você. Tá certo. Obrigado. Obrigado também a você pela companhia. O FPR Especial fica por aqui. Você pode rever este programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau.